Então, como nós já estudamos, anterior à dança moderna era a dança clássica, né? A dança clássica estava no ápice, era a maior das expressões artísticas, tinha um movimento corporal muito forte, nos palcos a música, a estética, a elevação, o equilíbrio, a harmonia, a elegância, tudo isso era deslumbrante. E ao contrário de tudo isso, quando surgiu a dança moderna, ela produziu uma estética de movimentos baseada nas ações cotidianas do homem contemporâneo, né? Como eu falei para vocês, a dança moderna surgiu na era contemporânea e foi considerado o histórico sociocultural e afetivo para incluir nessa técnica. Assim, ela surgiu como uma ruptura dos padrões rigorosos da dança acadêmica. E ela começou a pesquisar novos caminhos pela arte, uma nova expressão humana através do movimento corporal. Dalcroze desenvolveu um sistema de treinamento de sensibilização musical, dominando a euritmia, no qual ele tinha a função de transformar o ritmo dos movimentos corporais em uma ginástica rítmica. Jacques Dalcroze afirmava que toda atividade visual ou auditiva, ela começa com um simples registro de imagens e sons, e as faculdades receptoras do olho e do ouvido, eles vão somente desenvolver uma atividade estética quando o sentido muscular estiver suficientemente desenvolvido para conter sensações registradas em movimento, pretendendo usar os movimentos corporais para demonstrar a percepção e compreensão do ritmo, afirmando que o som podia ser percebido por qualquer parte do corpo. Ele teve como seus maiores discípulos o Rudolf Laban e a Mary Wigman. No início do século XX, Rudolf Laban ele lança as bases de uma nova dança, elaborando os componentes essenciais do movimento corporal, que são eles espaço, tempo e fluência. Ele então propõe um espaço tridimensional, diferente daquele plano limitado pela plateia. Então ele serve a plateia como referência para o dançarino, mas ele organiza um movimento corporal em diversas dimensões. Na teoria de Laban, o espaço ele é concebido a partir do corpo do bailarino. Dessa forma, o dançarino ele pode se movimentar livremente no espaço, independente do seu deslocamento. Então você não precisa ficar preso numa diagonal ou para frente e para trás. Ele se guia pela quinesfera, que é a demarcação dos limites e das extensões dos membros do corpo humano em relação ao próprio eixo. Seu estudo possibilitou desvencilhar o movimento corporal da arte dramática, da música e das demais possibilidades de passos, né, que existiam já, aqueles passos pré-estabelecidos. O Laban definiu as formas corporais básicas em 2 movimentos, e esses movimentos são recolher e espalhar, que é a contração e a expansão do seu corpo, né? O movimento de recolher parte da periferia do corpo para o seu centro, denominando o movimento centrípeto, e o movimento de espalhar, que parte do tronco para as extremidades, é denominado de movimento centrífugo. Já François Delsarte, ele foi precursor e descobridor dos princípios fundamentais da dança moderna. Dessa forma, ele passou a refletir mais sobre as suas experiências passadas, né? E a relação entre a alma e o corpo e as manifestações corporais que traduzem o que o corpo está sentindo interiormente. Então, o seu trabalho, ele começou com a catalogação dos gestos, né? E dos estados emocionais em cena, e examina diferentes casos patológicos. Ele observou também a manifestação da loucura e fez dissecação de cadáveres. Aos poucos, ele começa a constatar que uma emoção a uma imagem cerebral corresponde a um movimento ou ao menos uma tentativa de um movimento.
Então surge a chave da dança moderna. A intensidade do movimento comanda a intensidade do gesto. Olha que bonito isso, né? E o Delsarte, ele subdividiu o corpo, sistematizando o gesto e a expressão humana em 3 categorias, que são elas: gestos excêntricos, concêntricos e normais, estabelecendo também 3 zonas de expressão: a cabeça, o tronco e os membros. E como consequência desse estudo, ele concluiu que todo o corpo é mobilizado para a expressão, principalmente do torso, que ficava tão parado no balé clássico, que a gente não pode mexer, né? O nosso quadrado aqui. E todos os dançarinos modernos, de todas as tendências, consideraram a fonte e o motor do gesto o tronco. Então, a expressão ela é obtida pela contração e relaxamento dos músculos, que eles chamam de tension e release, que futuramente serão as palavras-chave do método da Martha Graham, que é tão usado e conhecido. A extensão do corpo, ela está totalmente ligada ao nosso sentimento, à autorrealização, enquanto que o sentimento de anulação, ela se traduz por dobrar o corpo. Então, quando a gente tá triste, a gente começa a ficar assim, né? Você vê as pessoas depressivas, que elas ficam assim, e as pessoas mais felizes, geralmente você chega num lugar assim, quando você tá feliz. Então, o nosso corpo reflete o nosso sentimento, reflete a nossa alma. As ideias de François, elas foram passadas oralmente, de boca a boca, nas suas conferências, sendo somente sistematizadas após a sua morte. Ele não fez nenhum registro desse estudo. Ele só dava as aulas, fazia palestras, né? E só depois que os discípulos deles, eles colocaram isso no papel como um método, que é o sistema de François Delsarte, de Paris. Já lá nos Estados Unidos, as ideias de Delsarte, elas foram expostas por um ator americano que já tinha trabalhado com ele e considerado pelo próprio Delsarte que seria o seu herdeiro espiritual. E 3 dos discípulos de François, eles encaminharam as suas ideias diretamente à dança moderna. Quem eram esses seguidores, vamos dizer assim, de Delsarte? Isadora Duncan, Ted Shaw e Ruth Denis. A Isadora Duncan, ela é considerada a pioneira da dança moderna. Ela, ainda adolescente, começou a criar um estilo próprio de dança, e isso foi o que revolucionou a dança da época. Ela quebrou todos os paradigmas que existiam e saiu daquela caixinha do balé clássico, né? A técnica dela tinha como base movimentos naturais com o corpo, como correr, andar, saltar, e isso virava uma improvisação espontânea. Eram movimentos que a gente fazia, eram movimentos que a gente costuma fazer no dia a dia. Mas isso foi o que tornou uma das principais características do seu modo de dançar. As roupas que ela usava eram inspiradas na Grécia Antiga. Ela gostava muito de vestidos esvoaçantes, porque quando ela dançava, ficava esvoaçando assim, sabe? Ficava balançando. E o cenário dela era só uma cortina azul, que ela colocava lá e dançava. Ela dançava sempre de cabelo solto, já, né? Pra revolucionar, já que é pra mudar o negócio e vamos mudar tudo. Tira o coque, solta o cabelo, dança descalça, dançava de cabelo solto. As roupas eram esvoaçantes, livres, completamente diferente do balé clássico. Ela também tirou a meia calça, a sapatilha, e isso, imagina, gente, na época, isso provocou uma verdadeira revolução no panorama da dança, né? Dos espetáculos. Depois da morte do seu marido, a Isadora, ela se mudou para a França e ela morreu estrangulada com o próprio echarpe. Essa é uma das mortes mais bizarras do mundo. Apareceu, às vezes passa no Discovery, as mortes mais bizarras, tem a morte dela. Ela estava dirigindo em alta velocidade na Riviera Francesa, e aí o echarpe dela estava se esvoaçando, ela gostava de coisas esvoaçantes, né? E aí saiu pela janela, a echarpe prendeu na roda do carro e morreu.
no dia 14 de setembro de 1927. A Martha Graham, ela começou a sua carreira solo lá em 1926 e no ano seguinte ela formou a sua escola em 1929 e teve a sua própria companhia de dança com os alunos da sua escola. Antes de 1923, a Martha ela foi para os Estados Unidos, para Nova York, e ela se dedicou ao ensino. Entre as suas pesquisas e reflexões, ela estabeleceu alguns fundamentos da sua dança, né? Então, ela rejeita a relação de Isadora Duncan com os ritmos da natureza, afirmando que ela não quer ser flor. Bem assim, ela não quer ser flor, ela não quer ser árvore, ela não quer ser uma onda e ela também não quer ser uma nuvem, ela quer ser ela. Então, vamos respeitar, né, gente? Ela passa também a rejeitar as ideias de Denise, dizendo que ela tá farta dos deuses indianos e dos rituais astecas. E que o que ela busca é se expressar. Então, ela não quer saber de Deus, de natureza. Ela quer expressar o que ela quer. A cultura norte-americana, o que ela é, né? E ela quer também demonstrar na dança dela a problemática do século XX, que é a máquina que está interferindo no gesto do ser humano, né? As guerras, as emoções desencadeando os instintos, a tristeza, o que eles estão passando naquele lugar. E para ela dar origem a essa dança que está dentro dela, ela tem que se inspirar nos tempos, né? Na mortalidade. E a Graham, ela se interessou mais pelas teorias freudianas, então ela começou a estudar mais sobre Freud, buscando na psicanálise, nas profundezas da alma, o novo movimento através do espírito, para ela conseguir mergulhar nesse ser desconhecido. E toda a dança dela, ela provém do duplo princípio da vitalidade do movimento, que é a tension e release, que é a contrair e relaxar, que já existia, né? Mas alguns fundamentos das escolas da Martha Graham são o plexo solar, que é considerado uma fonte de energia para o movimento, o tronco, que concentra todas as forças vitais que irradiam para os nossos membros, e a região pélvica também, que é um ponto de apoio, né? E ela é representante da sexualidade. E a força do gesto dessa dança, dessa nova técnica, ela acontece com a função da força da emoção. A Martha Graham, ela acrescenta que um praticante da dança moderna, ele precisa, durante as aulas, saber respirar, porque aí, se você respira muito rápido, você vai dançar que nem uma louca. Se você respira mais devagar, você vai estar mais concentrada, vai dançar sabendo o que você está fazendo, né? A sua aula, ela tem que começar com um exercício sentado, no chão, e depois dessa posição, o bailarino, ele começa a controlar melhor os seus músculos do tronco, do alongamento, da contração, e fazendo com que você aqueça o seu corpo, né? O nosso famoso aquecimento, que é mais eficiente. E depois disso, que você já está aquecido, você começa a se exercitar de pé, preferencialmente em círculo, né? Agora na pandemia tá difícil, mas a gente vai passar por isso. E também ela evitava o espelho para maior conscientização muscular, para você não ficar preso no espelho, porque essa consciência de você ficar dependente da visão faz com que você fique preso, né, nele, fica só se olhando e não dança. E a Martha Graham, ela influenciou diretamente os estudos de Horton e de Cunningham, que são personalidades que irão contribuir muito para o surgimento da dança pós-moderna, né, que é a dança contemporânea. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos falar sobre a dança contemporânea.